Eu me chamo Virgulino, por alcunha Lampião. Sou cangaceiro afamado de todo o alto sertão. Não temo meu inimigo e não fujo do perigo, dando minha arma na mão. O cangaço foi um movimento social ocorrido no sertão nordestino durante o fim do século XIX e início do século XX. Os cangaceiros, com seus chapéus de abas largas, roupas de couros enfeitadas, punhais e armas de fogo na cintura, atuavam em cidades dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Esses grupos eram compostos majoritariamente por sertanejos, empregados de latifundiários e capangas. Agora vamos para as principais causas que fez com que o cangaço existisse. Uma situação de pobreza e miséria no sertão nordestino, o descaso dos políticos da região do Nordeste com relação à desigualdade social e problemas econômicos, o desemprego elevado que fez com que pessoas seguissem por caminhos ilegais, e a admiração que parte da população tinha pelos cangaceiros, principalmente aqueles que ajudavam uma certa parte da população. O surgimento desse grupo tem relação com a pobreza, desigualdade, falta de assistência estatal e a violência que existia na região na época. A população era afetada com a exploração que tinha no seu trabalho e via suas condições de vida piorando por causa da seca. Enquanto isso, os latifundiários, chamados de coronéis, sustentavam seu poderio na exploração das pessoas e na força armada de seus jagunços. Esse cenário era perfeito para a existência do bandidismo. A pobreza, a inexperiência estatal, a falta de perspectiva e o desejo por vingança serviam como motivações para esses grupos. Agora eu vou falar dos principais atores do cangaço, que são Lampião, Corisco e José Ribeiro Filho. São dos 6 principais cangaceiros que teve. Vou começar falando do Lampião. O Lampião, ele teve uma infância normal para a idade dele, na época dele, e que após a morte dos pais dele, ele em conjunto com irmãos e primos organizou o bando cangaceiro, que atuou por mais de 20 anos no estado do Nordeste. Ele traçava estratégias para atacar as fazendas e esses ataques sempre eram para pegar as vítimas de surpresa. E normalmente depois do ataque, ele sempre buscava fugir para caatingas. E essas caatingas ele nunca parava de planejar o próximo ataque. E ele conheceu Maria Bonita. Ela era casada com um sapateiro. E ele, o sapateiro, ao descobrir que foi traído, ele tentou matar o Lampião e acabou ferindo ele gravemente. E nesse episódio, assim, o Lampião, ele acabou perdendo o olho direito. Ele sobreviveu ainda e conseguiu liderar o grupo por vários anos ainda. E para tentar deter ele, o governo da Bahia lançou uma recompensa de 50 contos de réis na época para quem capturasse o Lampião. E em julho de 1938, no dia 28, o bando de cangaceiro foi surpreendido pela tropa da polícia de Alagoas, liderada por João Bezerra. E nesse confronto, os cangaceiros foram mortos a tiros e depois tiveram a cabeça decepada, como foi o caso de Maria Bonita, e outros que conseguiram escapar, mas feridos, e a polícia conseguiu capturar. Outros realmente conseguiram escapar. Já o Lampião, ele morreu no meio do tiroteio. O Corisco, ele foi líder após a morte do Lampião. Ele ficou conhecido pela brutalidade dele após assumir o cargo de líder. Uma das ações mais brutais que teve do Corisco foi o estupro de Dadá, que ele levou a mulher durante o ato, chegou a mulher a ter uma hemorragia muito séria que quase resultou no seu óbito, mas ela sobreviveu. E como ela tinha sido sequestrada, ela se casou com um cangaceiro e passou a viver junto com ele. E coincidentemente ela acabou se tornando uma das mulheres mais brutais do cangaço após esse episódio, o Corisco. Ele então rapidamente pegou a informação e enviou as cabeças degoladas para o tenente João Bezerra. Então as autoridades
voltaram todo em busca do Corisco. O governo na época, que era do Getúlio Vargas, aumentou a patrulha sobre os cangaceiros e cada vez que eram mais líderes eram derrubados. Num ataque, ele foi baleado na sua mão direita e ficou paralisada. E desde então a Dadá se tornou a tiradora do grupo. Suas alianças aos poucos rapidamente deixaram de existir. E por 2 anos, o Corisco conseguiu fugir das autoridades do exército. E por esse motivo, em 1940, ele acabou dissolvendo o bando e ele saiu sozinho com Dadá pelo sertão buscando refúgio. Ele cortou o cabelo, passou a se vestir como vaqueiro e deu início a um planejamento que largaria sua vida de bandido e tentaria recomeçar sua vida. Portanto, antes que isso fosse possível, eles foram novamente abordados pelos policiais da época, os volantes. Mesmo querendo se entregar, aproveitando da lei de Vargas, que anistava cangaceiros desistentes, ele declarou não ver Zé Rufino, policial que atacara em Barra do Mendes, como digno de sua captura. Então, ele resistiu e foi metralhado na barriga, tendo seus intestinos lançados para fora, e sobreviveu por 10 horas, morrendo naquele mesmo dia. Já o José Ribeira Filho, o Zé Sereno, ele foi um ex-cangaceiro que, após a morte do Lampião, ele e Sila, sua companheira pela vida de cangaceiro, sobreviveram ao ataque e, na ocasião, eles foram logo refugiados. Eles saíram do sertão e foram direto da região sudeste. Foi uma viagem longa, cansativa, então eles pararam no estado de Minas Gerais. Passaram algum tempo lá e foram direto para o estado de São Paulo. E na capital de São Paulo, eles se estabeleceram bem, tiveram seus filhos e terminaram os dias de sua vida como pessoas de bem, honestas e trabalhadoras. E nada lembrando daquela época sobre as ordens de Lampião, que rumavam-se então em uma vida à margem da lei. Zé Sereno faleceu na capital no dia 16 de fevereiro de 81 e Sila faleceu na cidade de Guarulhos, dia 15 de fevereiro de 2005. Teve fim quando Getúlio Vargas instaurou no Brasil o Estado Novo, um governo ditatorial que tinha como foco a manutenção da ordem. No caso, os cangaceiros eram vistos como um mal para a nação, pois eles estavam criando muita balbúrdia lá em cima, no caso na região norte. Eles estavam impactando muito, eles estavam correndo atrás de um foco que era maior visão para o Ceará, para o norte no caso. E com isso, o Getúlio Vargas, vendo que eles estavam criando muito problema lá, acabou fazendo uma lei que todos os cangaceiros tinham que ser procurados. Eles tinham que morrer, aquele movimento, o movimento do cangaço tinha que acabar. E como que eles acabaram com isso? Fazendo uma emboscada para Lampião ou Virgolino Ferreira da Silva, que no caso foi explicado antes. Alguns autores famosos, ou atores, no caso, famosos no cangaço, e armaram uma emboscada para ele e para Maria Bonita, sua esposa, e mataram o bando dele e ele. Ali foi um do ápice para o final do cangaço, pois o grande líder Lampião, foi morto, e isso acabou dando uma grande queda para o movimento do cangaço. Também eu fui procurando mais, porque, ao meu ver, isso não iria impactar um movimento tão forte, do meu ponto de vista. E eu vi que também esse fenômeno ele teve uma grande decrescência, ele não cresceu mais, porque houve uma mudança de condições do país. No caso, os nordestinos, eles viam que para eles terem uma melhor condição de vida,
era só eles mudarem para o sul. Que no caso teve a grande migração do norte para o sul. E também é um contexto histórico, geográfico, que a gente acabou estudando acho que no nono ano também. E isso também foi um dos fatores, mas o principal fator foi a morte de Lampião. O cangaço teve uma grande importância na sociedade da época, pois as ações deles eram principalmente relacionadas a disputas de terra, coronelismo, vingança, revolta por causa da miséria, saquear bastantes coisas, bastantes lucros de fazendas grandes e sequestro de pessoas famosas da época. Então isso refletia bastante, pois de um lado tínhamos a burguesia brigando e a revolta de quem não tinha nada, de quem tinha que brigar para conseguir. E isso durou por muito tempo. Foi uma grande disputa, de tanto que na época o cangaço ganhou tanto engajamento, tanto apoio dos populares, que foi que a polícia não tava mais dando conta ali, tá ligado? A sociedade não conseguia mais, a sociedade tava causando um grande impacto na sociedade ali. Aí teve que o governo federal destacar polícias de outros estados, de outros lugares para vir tentar conter o cangaço. E o cangaço foi, então, por 70 anos, um grande fator de impacto na sociedade nordestina.